A paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estou aqui, eu, evangelista Wellington Ramos, com você, para juntos aprendermos e sermos instruídos pela instrução, a disciplina, a doutrina da palavra de Deus. Neste vídeo, nesta aula, nesta instrução, vamos estar conhecendo o tema sobre a importância do arrependimento. Deus convida o homem para o arrependimento. Vamos ler um texto da palavra de Deus? Quero que você aprenda nesse momento para a sua edificação sobre essa questão do arrependimento, pois é muito importante para todos nós, porque o propósito de Deus levar ao homem a mensagem do Evangelho é convidando ao arrependimento para receber salvação. A palavra de Deus na carta do apóstolo Pedro, na segunda carta, no capítulo 3, do versículo 8, o 9 e o 10, vamos ler o que diz a palavra de Deus? O apóstolo Pedro aqui, pregando para a igreja nesse momento, ele ensina algo muito importante para os irmãos. E nós vamos aprender agora pela palavra de Deus, lida pelo apóstolo Pedro. E ele diz assim, versículo 8, capítulo 3 da segunda carta do apóstolo Pedro. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que 1 ano para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham ao arrependimento. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus e a terra com grande estrondo passarão, e os elementos se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então o apóstolo Pedro aqui ele está instruindo os irmãos, mostrando aos irmãos o objetivo de Deus, o que Deus ele quer do ser humano. E com este propósito de Deus que o ser humano se arrependa, Deus ele é longânimo, ele é paciente, ele dá tempo, ele dá ao homem oportunidade para o homem refletir diante de todo caminho perverso e mau que o homem anda contra a vontade de Deus. Deus é paciente, Deus não aplica logo o juízo, Deus não dá logo a sentença. Deus ele é paciente, longânimo com o ser humano, ele dá tempo. Esse tempo que Deus dá é para o arrependimento, porque Deus ele não quer que se percam. O apóstolo Pedro diz aqui no versículo 9, ele diz: o Senhor não rejeita, não retardará a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, mas que todos venham ao arrependimento. O propósito de Deus é esse, é levar ao homem a sua mensagem, para despertar no homem um arrependimento, para o homem vir a Deus e não se perder e alcançar a salvação. Deus é longânimo, Deus é paciente, Deus é maravilhoso. Mas olha o que o apóstolo Paulo ele ensina aos romanos sobre essa longanimidade de Deus, essa paciência de Deus. O apóstolo Paulo, ensinando os romanos, os crentes que estavam em Roma, a carta do apóstolo Paulo aos romanos, ele ensina o seguinte, ele diz que a paciência de Deus para conosco é para nos estimular ao arrependimento. Nós não devemos ignorar isso. Romanos capítulo 2, no versículo 5, você pode ver a palavra de Deus dizendo assim: ou despreza tuas riquezas da sua benignidade, e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. O apóstolo Paulo está orientando os crentes em Roma, dizendo que os crentes não devem ignorar o amor de Deus, a paciência de Deus, a bondade de Deus, a generosidade de Deus, pois tudo isso Deus ele compactua, Deus ele proporciona para o homem num propósito, num objetivo de fazer com que o ser humano se arrependa. O apóstolo Paulo ele diz: não ignore a benignidade de Deus, pois a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Ela nos proporciona tempo, oportunidade para se arrepender, pois é isso que Deus quer de nossas vidas. O arrependimento é importante porque diz o texto que Deus ele não se agrada na morte do ímpio, antes que o ímpio se converta e se arrependa e viva, para que não perca a oportunidade da salvação. Você pode ler esse texto lá em Ezequiel, capítulo 33, versículo 11.
Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, antes que o ímpio se arrependa, que o ímpio se converta ao Senhor. Então, falando sobre o arrependimento, o que Deus quer do ser humano é o arrependimento. A Bíblia nos ensina que João Batista Deus passou 400 anos sem falar com o povo. Depois de 400 anos se levanta João Batista, Deus levanta um profeta para pregar a mensagem do arrependimento. João Batista foi levantado por Deus. Depois de tanto tempo, Deus em silêncio com a humanidade, em silêncio com o povo. Depois de 400 anos, Deus levanta um homem para voltar a falar com o povo. E qual é a mensagem de Deus para o povo? É o arrependimento. É que o povo se arrependa. Nós podemos ver isso em Lucas, onde nós podemos ver João Batista sendo levantado por Deus. Lucas capítulo 3, versículos 7 e 8. Nós podemos ver essa verdade desse tema que nós estamos estudando. O propósito de Deus. Deus convida o homem para o arrependimento. O que Deus ele quer do homem é o arrependimento. Então aqui, a Bíblia nos ensina aqui dizendo assim: dizia, pois, João à multidão que saía para se batizar por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Produzam, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comecem a dizer: nós temos por pai Abraão. Deus levanta João Batista para pregar a palavra. João Batista está pregando. E de repente, João Batista começa a ver as pessoas vindo de uma forma religiosa, querendo cumprir só o ritual religioso para se formalizar dentro do grupo religioso. Mas de arrependimento não estavam se importando nem se preocupando. E João Batista, inspirado por Deus, adverte essas pessoas. Hoje está acontecendo isso. As pessoas se batizam, as pessoas estão na igreja, as pessoas andam como crentes, as pessoas participam do culto religioso, do cerimonial religioso, das práticas religiosas, mas o arrependimento não há no coração, porque as práticas ainda permanecem dentro do coração. O velho homem ainda continua vivo, não morreu ainda para Cristo. O velho homem ainda continua com suas práticas ocultas. O que muda é o exterior, é a aparência, é a religiosidade, é uma forma, é um estilo religioso de vida. Não é isso que Deus quer do ser humano. Deus ele quer o arrependimento. João Batista, quando viu isso, disse: não, como é que vocês pensam que vão fugir da ira futura de Deus, do juízo que está por vir? Vocês têm que produzir frutos dignos de arrependimento. Tem que se arrepender. Esse arrependimento é para com Deus. Não é um arrependimento apenas da mente, um arrependimento de coisas que você acha que tem que deixar. Não, é um arrependimento para com Deus. Não é remorso, não é um remorso, não é você se arrepender de uma forma de algo porque teve prejuízo. É o arrependimento reconhecendo que a sua vida está fora da vontade de Deus. E dizer: Senhor, realmente eu reconheço que eu estou fora da tua vontade. Eu me arrependo de ter andado nesse caminho. E agora se converter. Porque é isso que Deus quer do ser humano. É o arrependimento. Não adianta estar dentro de um grupo religioso, participando, vivendo práticas, mudando estilo de vestir, estilo de andar, de falar. Se não tiver o arrependimento que faça o homem mudar os seus conceitos. Porque estar na igreja carregando a Bíblia, estar com a roupa de crente é muito fácil. Mas as práticas, o desejo no coração, a ira, a peleja, a contenda, o ódio, a falta de amor, a falta de perdão, continua a mesma coisa. Não houve arrependimento daquilo que Deus realmente quer que o homem se arrependa e retorne a Ele, renunciando esses conceitos, esses estilos de vida, esses sentimentos que Deus quer que nós venhamos a nos arrepender. Então, João Batista veio pregando o arrependimento para esse povo. O povo estava lá para se batizar, para se formalizar, para ter um diploma, para dizer: fui batizado, estou fazendo parte da igreja agora, sou batizado, sou membro. Isso não vale de nada sem um arrependimento. Deus ele quer o arrependimento. O ladrão da cruz ele não foi batizado nas águas, mas ele foi salvo por Jesus porque se arrependeu, porque reconheceu a vida que vivia contra a vontade de Deus. E naquele momento ele creu em Jesus Cristo como Senhor. E aí sim é onde está o homem, o direito de ganhar salvação. É quando ele se arrepende e reconhece Jesus Cristo na sua vida como Senhor. Quero lhe trazer essa orientação. Porque existem conceitos e doutrinas por aí que estão ensinando que a pessoa só é salva se batizar nas águas. A salvação é só pelo meio, não é por dois. É pela fé em Jesus Cristo, é pelo arrependimento e crer em Jesus.
O batismo nas águas é apenas para você tornar-se publicamente adepto daquela denominação, daquele grupo. E nada mais. Quando Jesus disse, ide batizai, esse batismo não está se referindo àquele que crê e for batizado será salvo. Esse batismo aí não é esse batismo das águas. Esse batismo aí é o batismo do Espírito Santo, que o homem mergulha nele e o Espírito Santo faz o homem ter uma nova vida, o homem deixando o velho, o homem sepultado naquele momento que ele crê em Jesus Cristo. Ele é imerso dentro das águas do Espírito e ele torna-se a ficar de pé porque estava morto, estava caído. E o batismo é isso, é o homem ser emergido dentro d'água e ser imerso e sair das águas novamente com uma nova vida. Então, eu quero que você entenda isso, que é um assunto que nós estamos falando hoje sobre o arrependimento. O que é que Deus quer do ser humano? É o arrependimento. Então Jesus, depois que João Batista é morto, agora o texto diz que Jesus vem, lá em Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15. Depois que João Batista foi morto, entregue a Herodes, vem Jesus pregando o batismo do arrependimento. Jesus também ministra o arrependimento. A pregação de Jesus era o arrependimento. E nós podemos ver um texto muito interessante que Jesus, ele vem pregando lá em Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15, e ele diz, arrependei-vos e crede no Evangelho, porque o reino de Deus é vindo. Em Lucas capítulo 24, Jesus Cristo, veja o que Jesus Cristo diz, a ordem que ele dá aos seus discípulos para pregar a palavra. Nós estamos falando sobre o arrependimento. Então, Lucas capítulo 24, é preciso a gente ler a Bíblia. Estamos encurtando o tempo do vídeo, que é para você ter oportunidade de ouvir com mais rapidez. Jesus, ele ensina os seus discípulos, ele abre os olhos dos seus discípulos para conhecerem a vontade de Deus, para estarem prontos para o ministério da pregação. E no versículo 24, no capítulo 24 de Lucas, o versículo 45 ao 48, Jesus está falando e está dizendo assim, então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhe Jesus, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse. E em seu nome se pregue o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Destas coisas vocês são testemunhas. Jesus, ele orienta aos discípulos que era necessário que o Cristo padecesse, sofresse, morresse e ressuscitasse ao terceiro dia, falando dele mesmo. Ele era o Cristo, o Messias, o enviado. Que Cristo quer dizer Messias enviado, o ungido de Deus. Então Jesus estava dizendo que era necessário isso acontecer, para que no nome desse Cristo, que é Jesus, fosse pregado o arrependimento dos pecados em seu nome. Olha aqui, Jesus está falando, irmãos. Tem que se pregar a mensagem do Evangelho, não é mensagem de vitória, de riqueza, de prosperidade, de chave. Essa não é a mensagem verdadeira do Evangelho que salva o pecador. Essa não é a mensagem que faz discípulo. A mensagem que faz discípulo é a mensagem do arrependimento, é a mensagem da cruz, da morte de Jesus. É a mensagem que leva o pecador, o convite para se arrepender. Essa mensagem faz discípulo. Mas essa mensagem que se prega hoje nos púlpitos de vitória, de bênção, de chave, de prosperidade, essa mensagem não faz discípulo. Essa mensagem agrega multidões à congregação. E multidões não são discípulos. Jesus está atrás de discípulos, não de multidão. Porque a multidão só está interessada no peixe e no pão, mas não no Cristo, no Senhor, conhecendo as suas bênçãos espirituais que Ele trouxe para nós. Estão preocupadas com as suas necessidades materiais. Então, deixo esse conselho para você. Mensagem de prosperidade, de vitória, de muitas coisas que a gente vê hoje sendo pregada aí nos cultos, de chave, de campanhas, disso, daquilo outro. Essa mensagem não faz discípulos para Jesus. Essa mensagem agrega multidões na congregação, que a multidão não estão atrás de Cristo para servir a Ele como Senhor. Estão atrás de Cristo para buscar os milagres somente. Mas Jesus está à procura de discípulos. A multidão Ele manda voltar. E os discípulos continuam firmes com Ele, sabendo que somente Ele tem a palavra para a vida eterna. Glória a Deus. Foi o que Pedro disse. Então você está sendo instruído nesta hora. Jesus, Ele quer o arrependimento. O que Deus quer do homem é o arrependimento.
nós podemos ver que interessante Jesus diz aqui. Ele diz, e em seu nome se pregue o arrependimento e a remissão dos pecados. Essa é a mensagem que temos que pregar. Nós, crentes em Jesus, discípulos de Cristo. E nós podemos ver vários textos falando sobre isso. Jesus, em Lucas, capítulo 10, versículo 13, Jesus adverte duas cidades, dizendo a elas que se elas tivessem se arrependido, o castigo não viria sobre elas. Jesus, ele fala sobre Cafarnaum, Corazim, sobre Betsaida. Ele diz que se essa cidade tivesse sido feita nela, os milagres que foram feitos lá atrás, em outras cidades, eles teriam se arrependido pelos milagres que essa cidade viram e não se arrependeram. Então Jesus adverte essa cidade. A ordem de seus discípulos foi essa, pregar o arrependimento e a remissão dos pecados no nome de Jesus. Pedro, em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19, Pedro faz um discurso grande ali, diante do questionamento do povo dos sacerdotes ali, quando questionaram Pedro sobre o milagre que eles fizeram ali, pelo poder de Deus, na vida do coxo. E questionando Pedro, e Pedro começa a falar, começa a mostrar Jesus a ele. E Pedro diz, olha, arrependei-vos e sejam batizados em nome de Jesus para o perdão dos vossos pecados. Você pode ver também lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37 e 38. Os homens perguntam, Senhor, o que faremos, irmãos? O que faremos para ser salvos? E o apóstolo Pedro diz, arrependei-vos. É preciso a mensagem do arrependimento. E nós podemos ver muitos mais textos. Nós podemos ver que a palavra de Deus ensina. Jesus, na parábola da dracma perdida e da ovelha perdida, Jesus dá uma parábola ali mostrando o valor do homem para com Deus. Mostrando que Deus se alegra quando um pecador se arrepende. E o texto diz, capítulo 15, lá em Lucas, versículo 7, porque há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Então que nesta hora, meus irmãos, você, meu amigo, que está ouvindo, sempre está assistindo os vídeos do evangelista Hélio Ramos com a palavra de Deus que edifica a sua vida, com a instrução, a ministração, eu quero dizer uma coisa para você. O que Deus quer de você é o arrependimento. Igreja, o que Deus quer de nós é o arrependimento. Porque Deus levantou profetas para pregar arrependimento, não para os ímpios, mas para o seu povo. Deus, ele quer que a sua igreja se arrependa, que a sua igreja volte dessas práticas que estão vivendo, lá dessas práticas, essas superstições, essas manifestações no meio do povo de Deus, que tira o povo de Deus da essência do verdadeiro evangelho. O Senhor está dizendo, arrependei-vos, arrependei-vos e voltem e busque-o enquanto é tempo, porque Ele não quer que alguns se percam, mas que todos venham ao arrependimento. Porque muitos que estão dentro da igreja vão se perder, porque estão andando fora do caminho que o Evangelho trilha, nos ensina a andar. Então eu quero dizer para você neste momento, você pastor, você dirigente, você pregador da palavra de Deus, a mensagem é arrependimento. Se convertam. Vamos nos converter dessas mensagens vazias que atrai só a multidão. Deus, ele quer discípulos. Jesus, ele quer discípulos. Jesus disse, ide e fazer discípulos. Jesus não mandou agregar multidões que busquem milagre, busque bênção, busque cura, não. Jesus mandou fazer discípulos, pregar a mensagem do arrependimento e a remissão dos pecados no nome dele. E então, os milagres virão depois dessa mensagem. É isso que Deus quer que a gente faça. Então eu digo para você com toda veemência e com toda autoridade na palavra de Deus. O Senhor está falando para você, crente. O Senhor está falando para a sua igreja, para mim e para você. Vamos voltar à essência verdadeira do Evangelho e pregar a mensagem verdadeira do Evangelho, que é arrependimento. Deus não está preocupado com igreja cheia de multidões que vão só buscar milagre. Não é isso que Deus quer. O que Deus quer é discípulos. Ainda que sejam só 12 e a multidão volte. Mas o Senhor está dizendo que Ele quer discípulo, fazer discípulo, levar pessoas ao arrependimento, trazer pessoas a Deus, não para buscar cura, não para buscar dinheiro, não para buscar vitória, não para buscar bênção, mas para suportar o sofrimento e receber o perdão de Deus para gozar a eternidade lá nos céus. É isso que Deus quer. A mensagem do Evangelho nos convida para padecer.
A mensagem do Evangelho nos convida para andar no estreito, não no largo. A mensagem do Evangelho nos convida para conformar com o que tem, não querer mais. A mensagem do Evangelho nos chama para prosseguir em meio às dificuldades e às situações dessa vida, mas continuar com a fé no Cristo ressurreto, mesmo que venha isso nos trazer a morte. Mas sabemos que o Senhor Jesus disse, ser fiel até a morte. Essa mensagem de hoje é uma mensagem que faz as pessoas buscar um Senhor, buscar a Cristo, para ter uma vida folgada, sem doença, sem tristeza, sem sofrimento, sem necessidade de nada. Não é isso. A mensagem do Evangelho não convida ninguém a isso. Você não vai ver isso na Bíblia em canto nenhum. Porque a mensagem que a igreja tem que estar pautada e vivendo e pregando é a mensagem dos apóstolos. E os apóstolos não ensinaram isso. Hoje tem apóstolo ali, tem apóstolo aqui, tem tantos títulos por aí, mas a mensagem não é a que os apóstolos ensinaram. Então eu quero dizer para você nesta hora, há alegria no céu quando um pecador se arrepende. O que Deus quer de nós, igreja, é que nós se arrependemos. Porque a mensagem de Deus, nesses últimos tempos, não é para o mundo, é para a igreja. É a igreja que precisa de se converter. É a igreja que precisa de se converter, de se arrepender e de renunciar ao pecado e de voltar ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele está do lado de fora. Jesus não está dentro dessas igrejas, não está dentro desses cultos, não está dentro dessas manifestações religiosas que estão saindo feitas por aí usando o seu nome. Ele está fora, porque não está do jeito que Ele determinou que fosse. Ele está dizendo, eis que estou à porta e bato. Ele está dizendo que é preciso voltar ao primeiro amor. Nessa hora você está sendo advertido, meu irmão, minha irmã. Você que ainda não teve um encontro com Jesus, arrependei-vos e crede no Evangelho. O juízo de Deus está vindo, Jesus está voltando e você precisa se arrepender enquanto é tempo. E que Deus os abençoe em nome de Jesus.